Buenas, não costumo gravar muito vídeo, mas vou fazer um rapidão aqui para mostrar um pouquinho da minha Chopper 250, a V-Blade. Então, essa V-Blade aqui, cara, eu comprei ela há uns anos atrás, ela era toda original, todinha original. Na época o cara tava pedindo, se eu não me engano, era R$7.000 nela. Aí eu negociei, o cara baixou para 5. Aí o problema é que ela nem ligava, ela não funcionava nada. A gente teve que trazer ela enfiada dentro de uma Fiorino da praia ainda. Então ela já tinha uns pontos de ferrugem, né? Mas enfim, ela nem ligava. Então eu acabei negociando mais que o cara, eu tirei ela do cara por R$2.900 e uma televisão 32 polegadas. E a ideia inicial não era transformar numa Chopper assim. A ideia era manter ela original, deixar ela funcionando e passar para frente, né? Porém, ela tava com tudo original, tudo. As carenagens, o escapamento, o amortecedor. Eu gastei R$700 no ProLink dela com amortecedor novo. E tinha o que? 6 meses de uso. Eu fui fazer uma viagem pertinho aqui, bem perto. E acabei passando num buraco. E só esse buraco ali, o amortecedor foi embora. Foi embora na hora. ProLink, amortecedor, paralama traseiro, quebrou todo. As carenagens, perdi, quebrou farol, tudo. Aí eu pensei, já que tá assim, vamos modificar, né? E aí eu comecei o projeto, deixei lá rabo duro, arranquei amortecedor, porque eu não ia comprar um amortecedor novo, né? Depois de ter gasto tudo aquilo, arranquei o amortecedor. Eu botei um Sturt, só um ferro no lugar ali, grudado no próprio ProLink. Baixei ela o suficiente para ficar bem rente o pneu aqui traseiro. E aí eu comecei. E essa Springer aqui, o pessoal me pergunta bastante se eu mandei fazer, onde eu comprei. Essa Springer aqui eu não mandei fazer. Ela era de um cara, o cara fabricou ela para pôr numa CB400, se eu não me engano era 82 o ano da moto. E ele rodou muito com ela, com essa Springer aqui. E aí até ela estava para vender um tempo atrás, não sei qual é que era o plano dele, se ele queria deixá-la original depois, mas ele resolveu tirar e botar para vender essa Springer. E eu comprei ela completa, com o aro 21. Esse aro aqui, eu acho que, se eu não me engano, é da XLX 21. E o farol da Shadow. Comprei a frente inteira, toda essa frente. Inclusive a mesa, eu mantive da CB400 ainda. A única coisa foi trocar esse pescoço aqui. Botei o da V-Blade original, onde cortou na mesa dela. Eu tinha 2 mesas, eu cortei uma, soldei aqui. E a gente botou um calço aqui para o parafuso, para dar aperto aqui. Foi a única coisa que eu fiz de modificação. E de resto ela veio toda assim inteira. Até ela pode ver que ela foi bem usada, tem uns pontos de ferrugem que sinceramente eu cago, até porque essa era a minha ideia, né? Eu queria uma chopperzinha assim, bem anos 70, 80, que tu olhasse e parecia que tava jogada no fundo de um galpão, velho. Tava lá no fundo do galpão e o cara achou, botou a funcionar e tá andando. Essa era a minha ideia para essa moto aqui. Então veio bem a calhar essa Springer aqui. Isso aqui eu botei depois, um farolete. Isso veio junto com a moto, era original dela. Eu gosto muito desse farol aqui. Eu gosto muito dele, porém é uma vela. Não ilumina porra nenhuma. Então eu botei isso aqui para auxiliar mais no farol baixo. Botei ele com um relézinho auxiliar, que eu enfiei aqui para dentro do quadro dela mesmo, que tem essas aberturas onde era o filtro, com um fusívelzinho ligado no pós-chave, e ele só liga depois que liga o farol. Até porque acabar apertando o botão aqui e acabar esquecendo ligado e vai embora a bateria. Eu não costumo usar ele com muita frequência, assim, é mais quando precisa mesmo, com uma estrada meio escura. Eu até aponto ele para baixo e costumo usar ele só quando necessário, assim mesmo, até para não forçar muito o retificador da bateria, né? Mas ele funciona bem, com a luz alta então. E
Outra coisa que eu fiz nela foi o tanque. Esse tanque aqui foi feito sob medida para ela. Eu deixei ele bem cru, ele tá bem cru ainda, ele não foi feito nada nele, nada, lixado, nada. Do jeito que veio, eu peguei, pintei, passei um spray. Essa pintura aqui foi minha esposa que fez. A gente desenhou ela usou aquelas tintas de pintar grade mesmo, de grade de residência, aquelas de metal. E uma coisa interessante que eu gostei muito, ela tá vendo, pode ver que ele tem umas lambuzeiras aqui meio nojenta, mas eu gosto, particularmente eu gosto, porque era essa a ideia. Quando foi posto o verniz em cima, que a gente passou um verniz aqui depois, ele ficou craquelado, o que para mim acabou assentando muito bem. Gostei muito. E tampinha aqui, o pessoal sempre se encarna a tampinha aqui, até eles vêm sempre assim, com a mãozinha para abrir. Eu digo, não, isso é só enfeite. É só um enfeite. Mas foi feito sob medida. Até tem uma amassadinha aqui que eu acabei derrubando uma bateria em cima. Acontece. O que mais? O guidão. Esse guidãozinho que eu já tinha ele guardado há um tempo. Olha que ele tá todo ferrujado. Bem usado. Espelhinho de bicicleta. Espelhinho de bicicleta comprado na Shopee. Os comandos dela, eu passei desse lado aqui, eu passei todos para baixo. Com um botãozinho, uma chave, partida, farol, tá tudo aqui. Eu não mexi muito na elétrica dela, na verdade eu fiz o quê? Só peguei o chicote daqui e fiz um chicote independente para ela daqui e passei por baixo e liguei aqui. E aqui mesmo eu fiz um outro chicote e liguei direto no chicote principal dela, com os comandos mínimo aqui. O de... que é o de luz alta, pisca, e o de buzina. Bem simples, nada muito complexo. O velocímetro aqui é de bicicleta, funciona muito bem, marca certinho, só regular ele com o diâmetro da roda. Esse velocímetro aqui ele funciona por sensor, ele só liga quando a moto começar a andar. E é por pilha, a prova d'água. Bem minimalista também. Coisa simples, baratinha, não gasta muito para fazer. Outra coisa também é que o carburador dela foi passado daqui para um simples, é um de twister mecânico, passei ele para mecânico, tirei o sistema a vácuo, porque é uma porcaria, e passei ele com filtro de fusca. Essa aqui era uma panelinha que um amigo meu fez, furou aqui, fez a furação, tudo. Eu até fiz mais uns furos aqui para dar a mistura certinha, entrar um pouquinho mais de ar para fazer a mistura. Detalhezinho aqui do Mad Max, né? Não pode faltar. Mas é um carburadorzinho que eu gosto, funciona bem. Ele ainda não está totalmente regulado, ainda na média ali eu sinto que ele dá uma falhada ainda. Mas é uma coisa que não me incomoda, assim. Mas na alta, assim, na baixa ele fica bem assentado. Muito bom. O banco é um rei e rainha. Não tão rei e rainha, porque eu fiz isso aqui um pouquinho mais baixo. Mas eu mesmo fiz ele. Fiz ele todo de fibra. Espuma densidade 80. É bem maciozinho. Bem macio mesmo. E eu fiz ele todo de fibra. Aqui eu moldei ele com um papelão. Fiz o desenho com o papelão inteiro. E depois eu fibrei o papelão. Passei 2 camadas de fibra de um lado e 2 camadas de fibra do outro. O ressalte aqui eu coloquei depois. Eu puxei ele daqui até mais ou menos aqui e fiz uma voltinha. E por dentro aqui, parafusado no próprio papelão, eu coloquei uma espécie de alma. Era um L de prateleira mesmo. Eu coloquei aqui, parafusei, para ele ficar bem forte, bem firme. Por caso aqui do carona sentar, não ter problema de quebrar, nada assim. Até porque a fibra já é bem forte, né? Mas foi mais um reforço mesmo que eu coloquei ali. E ficou excelente. E usei a espuma densidade 80, aquela espuma aglomerada, densidade 80. E na capa foi posto mais uma espuminha aqui, uns gominhos, podem ver.
Não dói as costas, não dói a bunda, não dói nada. Mesmo ela sendo quadro rígido, é muito confortável. Outra coisa, aqui, uma padazinha da Shopee. Paguei o que? R$40. Muito bonito. E é isso aí. Não tem muito mistério assim. Escapezinho, eu usei o original mesmo. Ele foi cortado aqui. E essa curva aqui é a curva original mesmo, a curva falsa. Eu só fiz a ligação dela aqui, independente. Pra cá. E já deu um sonzinho muito bom. Ficou outra moto. E um detalhe é que ela é legalizada também. Assim, levou o que 3 meses para legalizar. Mas é uma coisa que veio bem a calhar. O pessoal até fala assim, tipo, mas é uma moto de baixa cilindrada, tu legalizou. Só que, cara, é uma coisa que eu investi o meu dinheiro, o meu tempo e minha paixão, né? Então, para que eu vou arriscar ver essa moto pegar aí um cara com espírito de porco na beira da estrada e resolver botar minha moto sendo um guincho? Se essa moto for pro guincho, não sai mais. Então, assim, e não é só o meu dinheiro, não é só o meu tempo. Tem tempo de muita gente nessa moto aqui. Por exemplo, o Cicibar aqui. O Cicibar foi um camarada que fez, o mesmo que fabricou o meu cano. Então, tem muito tempo de muita gente investindo nessa moto aqui. Até eu preciso fazer um outro inteiriço que vai daqui até em cima. Eu quero eliminar essa parte aqui, tudo. Mas esse é um projeto que nunca acaba, né? Aqui eu botei mais para usar ele de reforço para o quadro, né? Para segurar um pouquinho mais o quadro, como é rígido, né? Para não ficar batendo só no centro ali e acabar quebrando. Por exemplo, a Springer aqui. O cara que fez essa Springer aqui, eu tenho certeza que quando ele me vendeu ela, ele vendeu com uma dor no coração, porque ele andou muito tempo com isso aqui. Tipo, foi a alma do cara, botou o trampo dele ali, a mão dele ali. Ele andou muito. Então, para ele também é uma satisfação ver esse negócio rodando em outra moto. Então, é uma coisa que eu tenho que cuidar para não perder, né? E aí, assim, tu tem um projetinho, mesmo que seja tipo qualquer moto, qualquer projeto, qualquer cilindrada, vale a pena investir um dinheiro para legalizar. Porque, claro, eventualmente tu vai levar uma multa. Isso, o cara vai dar uma multa por causa do escapamento, isso não tem como legalizar, né? Pelo menos a minha não teve como. Mas se o cara quiser me dar uma multa, vai dar. Porém, do guincho ela tá salva. Tem isso. Então, é um rolê que vale a pena fazer. Vai gastar um pouquinho de dinheiro, mas vale a pena. Assim, e de começo, o principal que tem que pegar é um despachante. É um despachante porque para ele fazer os caras fazerem um trabalho que os caras são pagos para fazer lá. Entendeu? Tem que ser um despachante pau-ferro que seja disposto a meter a cara. A minha levou 3 meses para legalizar. Porque tinha muita coisa que aceitava no Inmetro e não aceitava no Detran. Aqui, principalmente, os caras são muito chatos, né? Os caras são chatos aqui na minha região. Então, muita coisa tinha que mudar para passar no Detran. E depois que passar no Detran, eu tive que mudar muita coisa para passar no Inmetro. Então, eu tive que casar, assim, muita coisa que eu queria e muita coisa que eu queria botar depois. Até porque entrou como alteração visual. Então, isso depois, qualquer coisa que eu mudar, vai entrar junto, né? Então, valeu a pena. Eu gastei cerca aí de 2.600 mais ou menos para legalizar ela. E foi muita burocracia, mas valeu a pena. Vale a pena, né? Então, essa é a minha Chopper 250. Ligar, ela tava com o motor um pouquinho frio. Aqui, vamos ver se ela vai ligar de primeira. Aqui outra coisa que eu fiz foi essas luzinhas. Até porque na vistoria pedia. E como eu não tenho painel, passou com aquele velocímetro de bicicleta ali mesmo. Mas como eu não tenho painel, eu comprei essas luzinhas na Shopee. Eu paguei R$8 cada. E liguei como se fosse do próprio painel, né? Utilizando o chicote original da moto. Ó. Como se eu tivesse ligado o painel. O chicote dela tá todo original, não mexi fiação, nada. Até porque tá funcionando e fiação você sabe como é que é. Começar a mexer, começar a dar problema,
Então, enquanto tá funcionando, eu vou manter o original. E a tela tá um pouquinho bagunçada aqui embaixo, aqui dentro. Mas eu prefiro assim porque ela é bagunçada, mas é funcional, né? Se estragar, precisar arrumar na estrada, eu sei exatamente onde é que tá cada fio ali. O que ajuda bastante. Até porque eu uso essa moto para acampar, às vezes eu vou no meio do nada. Aí já sabe. Ficar empenhado no meio do nada é fogo. Mas se souber arrumar, vamos embora.